Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, boa noite. Comecemos este encontro de formação com oração, como convém a todo cristão, desde os tempos de Cristo entre nós fisicamente, e até hoje com Ele presente entre nós espiritualmente, à luz da fé, da esperança e da caridade. Nós nos reunimos, então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estar com você para mais uma formação católica. Tá? Nós falaremos hoje um pouquinho mais sobre algumas situações que fazem com que pessoas se afastem da igreja e algumas situações que fazem com que as pessoas permaneçam na igreja, se entusiasmem para vir para a igreja, para ser igreja, para perseverar na igreja, apesar dos pesares da vida, porque somos humanos. Antes de mais nada, convido a você a que façamos uma oração. Você aí na sua casa, ou onde quer que esteja, com as maravilhas que a tecnologia permite, você pode estar de repente dentro do carro, do ônibus, não importa onde você quer e você pode participar. Então, muito bom sua presença com a gente. Faça aí no silêncio do seu coração um bate-papo com o bom Jesus. Ele já sabe tudo que está no meu coração e no seu, tudo que está na minha mente e na sua. Mas humildemente, você aí, eu aqui, coloquemos no colo do bom Jesus a reta intenção de que nós aproveitemos esses minutos nos quais estaremos juntos e também, se ainda não o fez durante o dia, coloque no colo do bom Jesus um pedido pela pronta recuperação do amigo, do ente querido que esteja enfermo, acidentado, em tempos de Covid-19, então, especialmente, mas tantas outras enfermidades, acidentes, enfermidades não só físicas, mas emocionais, espirituais, dos outros ou da gente mesmo. E especialmente que esses minutos juntos sejam proveitosos, não por quem vai falar, porque, em última análise, quem vai falar está por lá, e aqui também seria apenas um instrumento que vai repetir algo, incrementar, acrescentar algo e tomar com correção, tá? Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Sempre lembrando, esta oração resume a vida pública de Jesus entre nós e esta oração resume o que a gente pode fazer da nossa própria vida. Dizendo e vivendo assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje me posicionei de modo diferente por aqui. Estão olhando na câmerazinha do celular, no qual eu não vejo nada, só olho para o buraquinho ali. Mas eu tenho do lado meu notebook vendo a minha cara ali. Então, de vez em quando, eu vou ficar assim. Tem gente vendo a gente ali, tá? Mais uma vez, boa noite quem está aqui. Hoje vou fazer algo talvez ainda mais simples que o habitual. Quero partilhar com você algumas considerações contidas especialmente no primeiro capítulo deste documento fascinante da Santa Igreja de Jesus. Este aqui, você tem, nessa edição, não dá nem 100 páginas. A Lumen Gentium, uma das constituições, um dos documentos maravilhosos que compõem o fantástico Concílio Ecumênico Vaticano II. Um evento na história da Igreja que tem basicamente mais ou menos a minha idade, estou com 54, então tem mais ou menos a minha idade, esse oásis na história da Igreja, chamado Concílio Ecumênico Vaticano II, ainda um bebê, considerando os 2000 anos da história da Igreja, terrena a serviço da Igreja Eterna,
nesse evento chamado Concílio Ecumênico Vaticano II, nos primeiros anos da década de 1960 do século passado. Não se mudou doutrina, não se inventou doutrina, se cuidou de portar com fidelidade a doutrina duomilenar de Jesus e sua Igreja. Mas se ajustou o modo de continuar portando e disseminando essa doutrina da maneira mais clara possível, com dificuldades, sim, com possibilidades também. Um dos documentos aqui está. E fala, quando está aqui em latim, Lumen Gentium, Igreja, luz dos povos, luz das pessoas. E eu vou fazer algo que não suponho, não costumo fazer. Vou ler trechos de alguns dos primeiros itens deste documento riquíssimo, que na versão, digamos assim, individual, um documento desse, você, além de encontrá-lo na internet, você vai na fonte segura vatican.va, Vatican com N ao final, vatican.va, pede lá pelo idioma português e pede lá, por exemplo, Lumen Gentium, e você vai ter a integralidade deste riquíssimo documento para deixar no seu smartphone, no seu iPhone, no seu notebook ou computador de mesa, para consulta eventual. Aliás, tomara que para leitura a vida toda, e consulta eventual, aprendizado e encantamento, tomara. Na versão impressa, 10, 12 reais paga, tá? A totalidade do Concílio Ecumênico Vaticano II, eu não a coloquei sobre a mesa, está ali na lateral, dá um calhamaço aqui, mas devagarinho a gente se apresenta. Escuta comigo, se você acompanhou as lives anteriores que fiz, essa é a terceira ocasião na qual eu falo a partir desse tema, porque as pessoas se aproximam da igreja e porque se afastam. Eu falei na semana passada e há 3 semanas eu falei a primeira vez. Vamos avançar um pouquinho mais, não propomos esgotar o assunto, não propomos resolver nada, mas atrevemos ponderar a partir do magistério da igreja e com essas ponderações, essas considerações, cada um de nós poderá dar uns passinhos na compreensão do que é a igreja e na vivência da igreja, da qual fazemos parte por livre e espontânea vontade. Escute comigo, no capítulo 1, o mistério da igreja, introdução. O primeiro item, eu peço sua paciência, eu mesmo estranho, que eu não sou acostumado a ficar lendo. Eu costumo dizer que se for para dar uma palestra, fazer uma formação e ficar mostrando slide e texto e ficar lendo para quem está ali, dá o texto para a pessoa ler em casa. Brincando, eu falo isso. Mas a gente lê e vai ponderar um pouco, tá? Primeiro, número 1, introdução. O mistério da igreja, então. Cristo é a luz dos povos. Por isto, este sagrado concílio, Vaticano II, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente, anunciando o evangelho a toda criatura, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da igreja. E, retomando o ensino dos concílios anteriores, 20 foram os concílios anteriores. Então, 2000 anos de igreja, 21 concílios a igreja realizou. Então, propõe-se explicar com maior rigor aos fiéis e a toda a gente a natureza e a missão universal da igreja, a qual é, em Cristo, como que sacramento ou sinal, e também instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Você escutou? Missão universal da igreja, missão plena da igreja, missão católica da igreja, missão para todos da igreja. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus e sua boa nova. Ninguém é obrigado a aceitar. Todos somos livres para dizer, não, não quero. Todos somos livres para mergulhar no mistério ao qual chamamos Deus. Mistério, algo que não se consegue explicar e entender no todo, mas algo em que se pode crer. E Deus é o mistério no qual se pode crer com toda satisfação
e a liberdade de aceitarmos o plano de Deus para todos por intermédio de Jesus. E a igreja é como que sacramento. Não falaremos hoje, noutra ocasião, quem sabe eu ou o diácono Alex, falaremos dos sacramentos, todos os 7 sacramentos da igreja, instituídos por Jesus Cristo, sinais eficazes da graça. Poderíamos lembrar que Deus é graça, mas além dos 7 sacramentos que nos acompanham a vida toda, batismo, confirmação, eucaristia, unção dos enfermos, penitência ou reconciliação, matrimônio e ordem, nós temos a igreja, que também como se fora o sacramento para nos acompanhar a vida toda por aqui, do nascimento à Páscoa, a passagem de cada qual de nós. Prossegue no segundo item, segundo parágrafo, a Lumen Gentium, dizendo assim, no título, os desígnios do Eterno Pai para a salvação de todos os homens. Os desígnios, a vontade do Eterno Pai, Deus o Eterno, sempre observando, Deus não é apenas infinito, que não tem fim, Ele é mais que infinito, Ele é eterno, pois que eterno não tem fim e também não tem começo. E, novamente, o plano de Deus para todos é a salvação de todas as pessoas. Deus salva e a salvação vem por intermédio do seguimento de Jesus, o Salvador. E está escrito no item 2, por decisão inteiramente livre e insondável de sua bondade e sabedoria, o Eterno Pai criou o mundo. Decidiu elevar os homens à participação da sua vida divina, e não os abandonou quando pecaram em Adão. Proporcionou antes os auxílios sempre necessários para se salvarem na perspectiva de Cristo Redentor. Atenção, Cristo Redentor, que é a imagem do Deus invisível. Cristo Redentor é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo Cristo, afora seus contemporâneos, nós não ouvimos. Não ouvimos, mas pelos testemunhos de 2000 anos atrás, dos que foram contemporâneos dele, as gerações foram se sucedendo e também isto fortaleceu a possibilidade concreta de nele crer. Eu mudo a posição para fazer a live e acabo dando um coice, sem querer, nesse pedestal que está segurando o telefone aí, a câmerazinha. Ainda prossegue o parágrafo 2, atenção. A todos os eleitos, o Pai designou desde a eternidade, predestinando-os a reproduzirem a imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o mais velho de uma multidão de irmãos. Sugestão, ler Romanos capítulo 8, versículo 29. Jesus é sempre o nosso irmão mais velho na fé. Aos que acreditam em Cristo, quis convocá-los na Santa Igreja, a qual, tendo sido prefigurada já desde a origem do mundo e preparada admiravelmente na história do povo de Israel e na Antiga Aliança, foi fundada nos últimos tempos e manifestada pela efusão do Espírito e será consumada em glória no fim dos séculos. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos, a começar por Adão, desde o justo Abel até ao último eleito, serão finalmente congregados na Igreja universal junto do Pai. Neste segundo parágrafo, o seguinte, segundo item da Lumen Gentium, aqui somos lembrados que além de Jesus ser nosso irmão mais velho na fé, Jesus está contido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que jamais deve ser lido ao pé da letra, mas o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, deve ser lido à luz de Jesus. Jesus está por lá, em todo o Antigo Testamento, é anunciado lá, de modo, se não explícito, de modo ali contido, sutil, mas cada vez mais claro, conforme estudemos com critério também o Antigo Testamento, à luz do Novo. O Novo Testamento é como se for o Antigo Testamento atualizado, consumado à luz do evento Jesus. O Antigo Testamento antecipa a vinda de Jesus. A Igreja vem e se plenifica aqui na Terra em Jesus e com Jesus.
até que ele volte. Mas como tantas vezes dito, Deus se apresentou ao povo, à humanidade, durante os mais de 2 milênios do que chamamos Antigo Testamento, por intermédio do povo de Israel, mas Jesus estava por vir como de fato veio. E congregados nós, enquanto irmãos, apesar de nossas diversidades, congregados, unidos, com diversidades, com dificuldades de convivência, porém congregados na igreja, cujo irmão mais velho, cujo fundador e irmão mais velho é Jesus. Esse documento também fala depois da missão do Filho, e a esse aspecto, o terceiro parágrafo, o terceiro item da Lumen Gentium, quando tem título A Missão do Filho, eu coloquei aqui, por exemplo, a igreja, reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Mas ao final, todos os homens e mulheres são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual procedemos, pelo qual vivemos e para o qual tendemos. Vale repetir, eu creio que é bonito isso. Até me arrepiei aqui. É muita responsabilidade. Todos nós somos chamados a viver esta união com Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e é dele que procedemos, é por ele que vivemos e para o qual tendemos. Conforme queiramos. É nossa vocação. Mas nós podemos escolher sim ou não. E ainda que não escolhamos enquanto vivemos, nos é mantida aberta a porta para que assim seja por nossa livre e espontânea vontade. Mais uma vez, boa noite, obrigado a quem esteja acompanhando a gente, tá? E continuemos. O item 4 da Lumen Gentium diz o Espírito Santificador da Igreja. Consumada a obra que o Pai confiara ao Filho para que ele a realizasse da terra, sugestão ler João, capítulo 17, versículo 4, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a Igreja e assim dar aos crentes acesso ao Pai por Cristo num só Espírito, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 18. Este é o Espírito da vida, fonte de água ou da água que jorra para a vida eterna, conforme João capítulo 4, versículo 14 e capítulo 7, versículos 38 e 39. Num outro trecho deste mesmo parágrafo 4, o Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo. O Espírito habita na igreja tanto quanto nos corações dos fiéis. Aqui vale ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. Ainda, num outro trecho mais adiante, este Espírito leva a igreja ao conhecimento da verdade total, conforme João, capítulo 16, versículo 13. Unifica-a na comunhão e no ministério, dota-a e dirige-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos e embeleza-a com os seus frutos. Aí vale citar Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Faz ainda rejuvenescer a igreja com a força do Evangelho, renova-a continuamente e eleva-a à união consumada com o seu esposo Jesus. É tradicional, é habitual dizer a igreja é a esposa, Jesus o esposo. Jesus o cabeça, nós os membros da igreja. Ainda continuando no título do parágrafo 5, o reino de Deus. E dentre outras considerações a respeito da igreja, você note aqui, deduzo, você pode notar que até aqui eu não falei de novo nada daquela coisa de 4 paredes, um telhado, 2, 3 portas, meia dúzia de janelas, aquilo é a igreja. Não que não seja, é um templo no qual se vai celebrar, o qual configura-se visivelmente também como igreja, mas não se reduz a lá apenas. E por isso prossigamos do capítulo... No item 5, ou o parágrafo 5 do capítulo 1 da Lumen Gentium, o reino de Deus. Alguns trechinhos que eu anotei,
que eu marquei para compartilhar com você. O mistério da Santa Igreja manifesta-se logo na fundação da mesma. O Senhor Jesus deu início à sua igreja com a pregação da Boa Nova, quer dizer, da vinda do reino de Deus, havia vários séculos nas Escrituras, Antigo Testamento. Os tempos estão cumpridos e o reino de Deus está iminente. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, Mateus capítulo 4, versículo 17. Este reino começa a aparecer claramente aos homens nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. Nas palavras, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor é comparada à semente lançada ao campo, conforme Marcos capítulo 4, versículo 14. Quem a ouve com fé, e entra a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo, conforme Lucas capítulo 12, versículo 32, esse recebeu o reino de Deus, e a semente germina então por virtude própria e cresce até o tempo da ceifa, conforme Marcos capítulo 4, versículo 26 e 29. O tempo da ceifa? Quantas ocasiões haverá de ser tempo da ceifa e quantos tivermos por aqui? E quem sabe, no que diz respeito a cada um de nós, o tempo da ceifa definitiva, quando, no jeito e na hora do bom Deus, se tivermos seguido ao bom Jesus por aqui, ajudados pelo bom Espírito, de repente a ceifa resulte na nossa Páscoa, indo desta igreja terrena para a igreja celeste. Ainda prossegue no item, o parágrafo 5º do primeiro capítulo da Lumen Gentium. Depois de haver sofrido a morte na cruz pelos homens, Jesus, ressuscitado, apareceu constituído Senhor, Messias e sacerdote eterno, conforme Atos capítulo 2, versículo 36, Hebreus capítulo 5, versículo 6, capítulo 7, versículos 17 a 21. E derramou sobre os seus discípulos o Espírito prometido pelo Pai, conforme Atos, capítulo 2, versículo 33. A partir de então, a Igreja, enriquecida pelos dons de seu fundador e observando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria na terra o germe e o início deste reino. Note, desde então, desde Jesus, Pedro e os demais seguidores, desde Pentecostes, desde o Espírito Santo nos primeiros seguidores, desde então a igreja, que não é fulano e beltrano, são todos que a ela aderem por livre e espontânea vontade, de imediato ou ao longo da vida, mas por livre e espontânea vontade, com todas as suas forças e com toda a sua vontade, apesar de falíveis, que são todos os demais, e cá para nós, você e eu. Desde então a igreja é enriquecida pelos dons do fundador dela. Jesus não o Zé, o fulano beltrano ali na esquina. Não um homem ou uma mulher fundando uma igreja em nome dele, não. Jesus fundando a igreja que é dele, que é para todos, mas é dele o irmão mais velho na fé. A porção visível do Deus Pai aqui por intermédio do Deus Filho. E note, a igreja vai se enriquecendo pelos dons do seu fundador e observando fielmente os seus preceitos de caridade. Caridade, também chamada de amor. Caridade, uma das 3 virtudes teologais. Caridade, repito, também podemos chamá-la de amor. Humildade, oposto de vaidade. Vaidade, prima direta da hipocrisia. Hipocrisia, o pecado que Jesus Cristo mais combateu. Hipocrisia, o pecado que mais afeta a toda a sociedade, inclusive dentro dos muros de todas as comunidades cristãs e não cristãs do mundo. Mas, em contraponto à vaidade que conduz à inveja, à arrogância, à obtusidade e à hipocrisia como um todo, temos a humildade. Não confundir humildade com insegurança. É preciso muita coragem e muita segurança, e até, porque não, coisas tais como sabedoria, para o desenvolvimento bastante significativo da virtude da humildade. Humildade é coisa de gente forte, não de gente fraca.
E atrelada à humildade, abnegação. Abnegação, servir sem esperar absolutamente nada em troca. A abnegação, fazer algo por alguém sem esperar, repito, absolutamente nada em troca. Sem filmar, sem fotografar, sem pedir testemunhos, sem ficar papagaiando por aí. E exatamente por fazer isso, essa atitude concreta de caridade, com humildade e com abnegação, como já se diz por aí, você pode ter testemunhado isso no seu dia a dia. Quanta vez, quando a gente foi assim, caridoso, humilde e abnegado, por mais que tenhamos ajudado alguém, o grande beneficiário foi a gente. Isso é coisa de igreja. E a igreja recebeu a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes o reino de Cristo e de Deus, e constitui ela própria na terra o germe e o início deste reino. O início deste reino aqui, o reino de Deus, a eternidade que há de ser almejado por todo cristão, mas é preciso começar aqui. Nada daquele equívoco que quanta gente faz desde antes de Jesus, desde Jesus e até hoje tem por aí. Não, aqui leva na flauta porque o negócio é lá. Meu reino não é deste mundo, assim disse o próprio Jesus. Mas em nenhum momento ele disse, olha, esqueça aqui, viva esperando lá. Não, viva aqui como se espera de alguém que almeja viver lá. E assim tem sido. Eu ia falar, olha, é o hábito do programa ao vivo de rádio, tá? Ato falho. Mais uma vez, boa noite, obrigado a quem está acompanhando a gente. E eu vou me afastar que estou vendo minha carona pela metade ali. Vamos ver se assim aparece um pouco mais o carão. No parágrafo 6 do mesmo documento Lumen Gentium, que eu estou sugerindo a você, nós vamos nos deter a só um pedacinho de quase uma centena de páginas. Tá? Diz lá o título do parágrafo 6 do primeiro capítulo da Lumen Gentium. Várias imagens da igreja. Parágrafo 6 começa assim. Assim como no Antigo Testamento a revelação do reino foi muitas vezes apresentada em figuras, também agora a igreja nos dá a conhecer a sua natureza íntima, servindo-se de imagens, tiradas quer da vida pastoril, da agricultura e da construção, quer também da vida familiar e do noivado, imagens já delineadas nos livros dos profetas. Que eventualmente vamos falar dos profetas maiores, menores, literários, não literários, exílicos, pós-exílicos, pré-exílicos. Numa outra ocasião, quem sabe, o Diácono Alex ou eu falaremos aqui de profetas, vale a pena. Dentre outras imagens, a igreja é um redil, cuja porta única e necessária é Cristo, conforme João capítulo 1, João capítulo 10, versículos 1 a 10. É um rebanho do qual o próprio Deus anunciou haver de ser o pastor, conforme Isaías capítulo 40, versículo 11. Dentre outras passagens, tais como, por exemplo, mais adiante aqui, João capítulo 10, versículo 11, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Aquele que deu a vida pelas ovelhas, conforme João, capítulo 10, versículos 11 a 15. A igreja tem também a imagem de lavoura, ou campo de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Neste campo cresce a oliveira antiga, cuja santa raiz foram os patriarcas, e na qual se obteve e completará a reconciliação dos judeus e dos gentios, conforme Romanos capítulo 11, versículos 13 a 26. A igreja, porque lavoura, foi plantada pelo agricultor celeste como a vinha eleita, conforme Mateus capítulo 21, versículos 33 a 43. Ainda, outra imagem que se utiliza para falar de igreja, mais frequentemente é a igreja chamada construção de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Aqui vale também, eu já ia pulando aqui, ainda a respeito de chamar a igreja de construção, a figura de construção,
O Senhor se disse como sendo a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 42. Jesus ser a pedra rejeitada e depois tornando-se a pedra angular é uma das expressões que até quem não é muito avançado em estudos e orações, digamos assim, conhece, de ouvir falar pelo menos. E ainda, neste mesmo parágrafo 6 do capítulo 1 da Lumen Gentium, está lá: sobre tal fundamento foi a igreja construída pelos apóstolos, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. E dele recebe estabilidade e coesão. Esse edifício tem vários nomes. Casa de Deus, como 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, na qual habita a sua família. Morada de Deus pelo Espírito, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Tenda de Deus entre os homens, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E especialmente Templo Santo, que os antigos padres exaltaram, representado pelos santuários de pedra, e que a liturgia, com muita razão, compara a Cidade Santa a Jerusalém Nova. Ainda no mesmo item, no mesmo parágrafo do número 6, no primeiro capítulo da Lumen Gentium, está ali: a igreja é ainda chamada Jerusalém Celeste e Nossa Mãe, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 26 e Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E é descrita como esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 7, também capítulo 21, do versículo 2 e capítulo 9, versículo 22. Ou melhor, e capítulo 22, versículo 17. Ainda um pouco mais, a Igreja Corpo Místico de Cristo, já é o parágrafo 7º, na Lumen Gentium. Eu marquei aqui para partilhar com você. E, pela comunicação do Espírito, constituiu com os seus irmãos, chamados de entre todas as gentes, o seu corpo místico. Neste corpo, a vida de Cristo comunica-se aos crentes que se unem através dos sacramentos de modo íntimo e real a Cristo que sofreu e foi glorificado. Pelo batismo, configuramo-nos com Cristo porque no mesmo Espírito fomos batizados todos nós para sermos um só corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ainda, nós, participando realmente do corpo do Senhor na fração do pão eucarístico, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Sendo um só o pão, todos os que participamos deste pão único, formamos também um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Assim, nos tornamos todos membros desse corpo, e cada um de nós membro dos outros. Há diversidade de membros e de funções. Único é o Espírito que, para bem da Igreja, distribui os seus vários dons conforme às suas riquezas e à necessidade de cada ministério. Ainda como eu dizia há pouco, Cristo é a cabeça deste corpo, Ele é a imagem do Deus invisível e nele foram criadas todas as coisas. Ele existe antes de todos e tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, de modo que em tudo ele tem a primazia. Com a grandeza do seu poder domina o céu e a terra, e com sua eminente perfeição e com seu agir enche todo o corpo das riquezas de sua glória. A Igreja, no item 8, no parágrafo 8 do primeiro capítulo da Lumen Gentium, diz assim: a Igreja ao mesmo tempo visível e espiritual. Cristo, atenção aqui, para ilustrar um contraponto às bravatas de quem não tem fundamentação correta, por falta de estudo, ou falta de honestidade, ou falta de boa compreensão, como tantas vezes se encontra no magistério da Igreja, está aqui, ó, Cristo, mediador único. Cristo, mediador único, constituiu e sustenta indefectivelmente sobre a terra, como organismo visível, a sua Igreja Santa,
comunidade de fé, de esperança e de amor, fé, esperança e amor, fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais, conforme o bom Paulo colocou para nós. Por meio dela, comunica a todos a verdade e a graça. Para quem crê em Deus e seu plano de salvação para todos, sua intenção perene de a todos salvar, Deus é a verdade. Assim como Deus é graça, a fonte de todas as graças, e Deus é graça. Esta é a igreja, a única igreja de Cristo, que no símbolo professamos una Santa Católica Apostólica e que o nosso Salvador, depois de sua ressurreição, confiou a Pedro para que ele a apacentasse, conforme João capítulo 21, versículo 17, encarregando-o, assim como aos demais apóstolos, de a difundirem e de a governarem, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18 e os dois seguintes, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade, segundo 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 15. Esta igreja, como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Ainda que fora do seu corpo se encontrem realmente vários elementos de santificação e de verdade, elementos que, na sua qualidade de dons próprios da Igreja de Cristo, conduzem para a unidade católica. Você prestou atenção quando eu falei, eu iniciei esse derradeiro parágrafo dizendo: esta é a única igreja de Cristo. Que no símbolo, temos o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano. O dos apóstolos é o mais usual, mais curtinho. Um diz a mesma coisa que o outro, mas o mais sucinto é aquele que diz: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e assim por diante. Ali nós sucintamos, resumidamente, em 30 segundos, 1 minuto de oração, o que é a igreja, a partir do Pai, em Jesus e com o Espírito, antes, aqui e doravante. E dizemos que cremos, não acreditamos. Mais que acreditar, crer. Crer é mais que acreditar. Falamos que o nosso Salvador, Jesus, Deus aquele que salva, Jesus é o Salvador, conforme o sigamos. Então encarregou o Pedrão e os demais apóstolos, e até hoje chegamos no Chicão, que hoje está no Iraque, que lá atrás, enquanto território com outra nomenclatura, fez parte da história do povo de Deus, de modo bastante concreto. É simbólica, é emblemática, é histórica a presença do Papa no Iraque, nesse dia de hoje, amanhã e depois, tá? E note, depois aqui, que a igreja, como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na igreja para todos, na igreja universal, na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, Francisco, os bispos do mundo todo. Os bispos, alguns chamados de arcebispos, porque estão à frente de dioceses maiores, chamadas arquidiocese, e alguns bispos são chamados de cardeais, cardeal porque, como diz, alguns pontos cardeais do mundo são alguns mais próximos, mais da confiança e da proximidade do Papa, tá? Mas é finalizado esse parágrafo com uma importantíssima observação. Ainda que fora do seu corpo, ainda que haja outras pessoas de boa vontade que nasceram ou depois de nascidas resolveram sair da pertença direta à Igreja de Jesus, a Igreja una, Santa, Católica, Apostólica e Romana, una, Santa, Católica e Apostólica, por N razões louváveis permanecem, por N razões questionáveis ou lamentáveis saem, mas em havendo boa vontade, a pessoa se diz: não sou católico mais, sou cristão, mas não católico, sou crente, mas não cristão. Para ela está aqui. Ainda que fora do seu corpo, da igreja, se encontrem realmente vários elementos de santificação e de verdade, elementos que, na sua qualidade de dons próprios da Igreja de Cristo, conduzem para a unidade que é católica. A Igreja de Jesus,
eternamente gestado pelo Pai, eternamente cuidada pelo Pai, é para todos. Então, ela tem catolicidade. Aquela expressão vira e mexe citada. Não é placa de igreja. Quem montou uma igreja, quem é fundador humano, fundadora humana de uma igreja, o faz conforme a sua visão, a partir da Boa Nova de Jesus. A Igreja Una Santa e Católica, Una Santa Católica Apostólica, é fundada por Jesus e não por alguém em nome dele. Com todo respeito a vocês que foram irmãos separados, isso não tem como... Há quem conteste, tem o que eu acabei de falar aqui e outros falam, tem 500 maneiras de interpretar diferentes conforme a visão do fundador deste ou daquele rebanho, desta ou daquela comunidade de fé. Tá? Nós estamos aqui, conforme o magistério da igreja, dizendo que quem se diz de outra igreja ou não da igreja, se é misericordioso, se é solidário, se é bondoso, se é humilde, se é servidor abnegado, se crê no bom, se crê no lado bom das pessoas, se crê na humanidade, se faz o que pode no seu possível para servir sem esperar em troca, se até se dizendo eventualmente nada cristão, anticristão, mas tendo atitudes típicas de alguém que, por exemplo, seja um verdadeiro cristão, como diria o Papa, quem sou eu para querer olhar torto para a pessoa? De repente a pessoa se diz, não sou cristão, mas é uma pessoa que é exemplar quanto aos seus atos, seus pensamentos e sentimentos para muito cristão por aí. Eu quero partilhar com você. Hoje estou só lendo praticamente, tomara que isso não esteja sendo um tédio. Se você dormiu, ainda bem que o teu ronco não aparece aí. Uma das coisas que mais me incomoda é estar falando em público e perceber alguém com sono. Então eu prefiro que fique azedo com o meu modo de falar do que durma. Mas quando eu falar, agora eu não tenho falado presencialmente, quanta vez alguém que me viu falando presencialmente escutou falar assim, olha, que você não durma, fique azedo com o meu modo de falar, curioso, instigado, mas não durma. Mas se dormir, sonhe comigo falando. Primeira vez que eu falo isso esse ano passado, com essa história de só fazer live. Eu quero ler para você um texto. Não é do magistério da igreja, mas é um livro que é escrito a partir do magistério da igreja. Esse texto é do professor Felipe Aquino. Esse livro, cadê? Está aqui. A Minha Igreja. Ele escreveu a respeito da infalibilidade da igreja. Na live anterior eu falei um pouquinho da infalibilidade da igreja. Está escrito aqui. Para eu não dizer nas minhas palavras, direi lendo nas palavras de outra pessoa. Como a igreja foi fundada por Jesus para levar os homens à salvação pelo conhecimento da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, então o Senhor garantiu a ela, igreja, a infalibilidade naquilo, e só naquilo, que se refere à salvação dos fiéis, isto é, nos ensinamentos doutrinários. Assim, a mensagem do Evangelho não ficaria à mercê da manipulação das pessoas, como sempre se tentou na história da igreja. Note você, meu irmão cristão católico, meu irmão cristão de uma outra denominação separada que não da Igreja Católica. E, aliás, muito obrigado pela sua presença entre nós aqui. Mesmo que eventualmente em tom crítico, discordante, muito obrigado pela sua audiência e parabéns pela sua audiência. Separados, com diversidade, com dificuldade de convivência, sim, mas com boa vontade podemos conviver, suportando-nos no sentido de aguentar um ao outro e suportando-nos no sentido de apoiar um ao outro. No que for possível, caminhar junto, no que não for possível, respeitar. Então, note, a Santa Igreja Católica Apostólica, Una Santa Católica Apostólica e Romana, porque formada por gente, por pessoas, ao longo da jornada, sempre teve algum membro que, de propósito ou sem querer, pisou na bola. E não é por acaso que a Santa Igreja, ao longo da sua história, chegou até a pedir perdão para a própria humanidade por algum erro que tenha cometido. Isso é humildade. Isso é tentativa de fidelidade à Boa Nova de Jesus. Se porta-se a Boa Nova dele, há que corresponder a esse porte. Por exemplo, pedindo desculpas, assumindo falhas, ainda que involuntárias,
mas assumindo falhas, retratando-se, corrigindo o rumo e permanecendo na perseverança de cumprir a missão que lhe foi dada pelo próprio fundador Jesus. Então o autor aqui diz, eu vou repetir, assim a mensagem do Evangelho, porque a infalibilidade, eu vou até repetir, então o Senhor garantiu a ela, a igreja, a infalibilidade naquilo e só naquilo que se refere à salvação dos fiéis, isto é, nos ensinamentos doutrinários. Assim, a mensagem do Evangelho não ficaria à mercê da manipulação das pessoas, manipulação com boa vontade ou com má vontade. Quer um exemplo? Eu quando... Vou falar de mim, não de outros, vou falar de mim. Quantas vezes eu posso ter falado, inclusive aqui, nessa live semanal ou quinzenal, e tentando com minhas palavras dizer com fidelidade o que está contido no magistério, ainda que sem querer, ainda que com toda a preparação, oração e boa vontade, eu posso ter cometido o equívoco de desviar, ainda que sem querer, um pouquinho do que é o magistério da igreja. O magistério da igreja é perfeito, é infalível, porque em verdade é o magistério de Jesus e sua igreja. As pessoas, porque humanos podem eventualmente, ainda que com a intenção de partilhar com retidão e fidelidade, não conseguir fazê-lo. Eventualmente é quem faz com outra intenção mesmo. Sem a garantia da infalibilidade, sem a garantia da infalibilidade para o magistério da igreja, podemos dizer que teria sido inútil a revelação divina, pois ela seria deteriorada ao chegar até nós e não teria a força da salvação. Aqui há a citação do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, quando ele apresentou o catecismo, o novo catecismo. A igreja tem o catecismo desde o começo, claro. Temos aqui a palavra de Deus, temos aqui a doutrina que detalha para nós a palavra de Deus. Essa versão do catecismo, que já tem evidentemente umas décadas, ela é a atualização a partir do citado Concílio Vaticano II. E lá, no início do Catecismo da Igreja Católica, na sua versão vigente, o Papa João Paulo II, à época, disse, está lá para você que pegar esse livro amarelo ali, e vai encontrar no comecinho algo como, por exemplo, sobre o Catecismo. Guardar o depósito da fé e a missão que o Senhor confiou à sua Igreja, e que ela cumpre em todos os tempos. Esta é, portanto, a missão sagrada que a Igreja recebeu do Senhor, guardar o depósito da fé intacto. E isto a Igreja sempre fez e faz. É com essa finalidade que a Santa Sé, lá em Roma, lá onde é a capital espiritual do cristianismo, é encarregada de zelar pela pureza da doutrina em todo o mundo católico. Mais poderia ser dito, uma observação. Por extensão, se eu recomendei este livro aqui, e torno a recomendar, Magistério da Igreja, Lumen Gentium, Magistério da Igreja, como seria a Sacrum Sanctum Concilium, que um dia desses poderemos fazer algo, como seria a Gaudium et Spes também, como seria a Dei Verbum, como seriam alguns dos demais documentos contidos no Concílio Ecumênico Vaticano II. Torno a dizer, também é do Magistério, já citado e exposto Catecismo da Igreja Católica, Santo Livro. Não custa recomendar um livro escrito por um dos respeitados pensadores, estudiosos, intelectuais, formadores brasileiros, professor Felipe Aquino, tá? Quando a gente adquire um livro, ou lê um artigo, um texto de terceiros, seja alguém mais avançado na fé, no estudo, um erudito, intelectual, famoso, reconhecido, como é o caso deste autor, fosse de alguém mais anônimo, mais meia-boca, assim, tipo eu, uma dica simples, mas fundamental. Toda vez que você escuta alguém anônimo como eu, famoso como o professor Felipe, que está escrevendo um artigo, fazendo uma live, um áudio, ou escrever um livro, algo assim,
tanto quanto possível, subsidie a sua leitura, a sua audição, a sua assistência, digamos assim, a sua audiência, subsidie, valendo-se das citações geralmente contidas nesses artigos e livros do fulano do Beltrano, vá buscar aqueles detalhamentos e subsídios, e até porque não confirmações, nos documentos que compõem o magistério da igreja, para que tenha bem claro o seguinte: por melhor que seja aquele escritor, aquele formador, aquele pregador, exatamente por ser bom, não entender como bom perfeito, mas porque seja bom, aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve, há de corresponder com o magistério. Ele pode usar algumas palavras que possam ser melhor assimiladas para um público mais infantil, mais idoso, mais culto, menos culto, mais avançado na doutrina ou menos avançado e tal. Tá tudo bem. Mas toda essa flexibilização, em momento algum, interfira na fidelidade do porte e do compartilhamento da palavra de Deus e do magistério da igreja, tá? Sempre tenha bem claro isso. Eu estou olhando o horário ali. Aparentemente tem gente aqui, eu não vi nada. Eu vou citar para não dizer que alguns que eu estou vendo aqui. Alberto Pacífico, obrigado pela audiência. Maria Terezinha Fagundes, obrigado. A Gladys Marlene Souto, obrigado. A Dalva Alves Jordão, obrigado. A outras pessoas mais que tenham estado ou estejam conosco, muito obrigado pela participação. Eu creio que eu vou ficar por aqui, por hoje. Eu estou olhando o horário ali, já vai completar 1 hora mais ou menos, então o que eu porventura pensava em fazer, fica para uma próxima ocasião. Confesso, estou um tanto quanto curioso para saber, tomara que depois tenha um feedback, tomara de você e de alguma outra pessoa mais, peço isso, se essa maneira como resolvi expor hoje um pouquinho do muito que é o magistério da Santa Igreja, se isso foi entediante, porque eu li bastante, eu costumo olhar na câmerazinha, olhar nos olhos e falar, seguindo algum slide, uma anotação e tal, mas falar olho a olho, ainda que olho na câmera. Hoje eu fiquei mais olho nos textos e pouco aqui, esperando que assim tenha dado a você subsídio a partir de textos contidos no magistério, subsídio que ilustrem e convirjam ao que eu tenha dito em encontros anteriores, notadamente os 2 anteriores. E para tentar ser bem mais explícito ou mais direto quanto ao título, porque as pessoas se afastam da igreja, porque as pessoas se aproximam, de novo, colocando assim, o desconhecimento do magistério da igreja ajuda e muito a que as pessoas permaneçam na igreja mornas, praticando, mas não necessariamente celebrando. Celebrando, mas não celebrando com a intensidade típica de quem tem fé e porque entende, porque faz esse ou aquele gesto, porque diz isto ou aquilo, porque canta assim, porque ajoelha, porque faz sinal, enfim. Conforme vai entendendo os ritos que compõem as celebrações, conforme vai entendendo os sinais, os símbolos, vai se impregnando e vai se arrepiando eventualmente. Conforme abasteça a fé com fundamentos, abasteça a fé com oração, e a fé, a oração e a celebração com os fundamentos que são fartos na instituição que mais falou e escreveu a respeito de si mesma ao longo da história da humanidade, para além da religião. A instituição que influenciou e influencia a humanidade em vários segmentos para muito além da religião, apesar de erros humanos, o acerto de portar a boa nova de Jesus. A instituição que é fartíssima em conteúdos para nos embasar ao longo da vida. Mas se a gente não se apresenta a esse conteúdo, ainda que um pouquinho todo dia, a vida toda, a gente acaba facilmente se encantando com um pregadorzinho qualquer aí de YouTube, um pregadorzinho qualquer de Facebook, um pregadorzinho qualquer de periferia ou de mídia. Eu falo assim para provocar, não é porque está no YouTube, no Facebook ou na mídia como um todo é pregadorzinho. Tem muitos pregadores fantásticos, inclusive não católicos. Mas é preciso ter, por conta própria, por iniciativa e com critérios, um embasamento para não se deixar encantar por falas e feitos que não correspondam ao magistério
e principalmente não correspondam ao que Jesus fez, faz e espera de nós, em nome do Pai. Em contrapartida, quiçá, tomara, por esperança, essa singela sugestão de, por exemplo, alguém ler, todo mundo lê, por exemplo, que aqui está. E se tiver dúvidas, me procure. Se tiver dúvidas, procure o diácono Alex. Se tiver dúvida, procure um dos padres da nossa paróquia. Se tiver dúvida, procure um dos padres da sua paróquia. O que não falta é gente, clérigos ou leigos, que poderiam ajudar você na caminhada para apresentar-se, por exemplo, a este singelíssimo documento e maravilhoso. Estou falando desse, mas se falei de outro, teria outros tantos. Então, se a ignorância, porque não vai ao encontro desses saberes, ajuda a pessoa a esfriar e de repente cair fora, a apresentação e o conhecimento pode encantar gradativamente e de repente alguém que está lá fora ou morno aqui dentro vai se aquecendo e de repente, nossa, que delícia. Porque tudo isso, esse embasamento, fé, oração, celebração com embasamento doutrinal, com propriedade, ainda que em termos básicos, níveis básicos, facilita em muito para que a gente viva espiritualmente, faça uma experiência de fé em Jesus e sua igreja, e não apenas tenha uma atividade social, ainda que dentro da igreja, mas no patamar social. O social deve ser, no bom sentido, contaminado, contagiado pelo espiritual. Mas quando o espiritual é reduzido apenas a social, a gente vai mudando de igreja porque arranjou um namorado da outra denominação, ou porque brigou com um fulano, porque não vai com a cara do ciclano, como dito outras vezes. Quando a gente melhora o social e realiza o espiritual para esse ajudar o social, então as picuinhas do dia a dia, não só na comunidade religiosa, mas no trabalho, na escola, na vizinhança, por todo canto, elas vão nos desgostar, nos desgastar, nos cansar eventualmente, mas estamos sempre fortalecidos e quando fragilizados não nos faltará quem nos ajude a voltar a fortalecer e continuar a jornada dentro da igreja, que é em todo lugar, mas dentro da igreja, visível e invisível, mas mesmo quando invisível, amplamente palpável, por assim dizer. Tá? Vamos fazer uma oração para encerrar. Eu peço que você, se gostou, compartilhe. Se não gostou, aí tentei pelo menos, pode me dar um feedback depois, com suas críticas, sugestões e tal. A gente vai voltar, se Deus quiser a gente volta. Na próxima sexta ou na próxima quinzena, tá ok? Convido que rezemos a oração da Ave Maria e pedindo a nossa intercessora maior, dentre os santos a intercessora maior, perante o verdadeiro e único medianeiro que é Jesus. A mãezinha do céu, aquela que disse sim para Deus e permitiu que o plano dele acontecesse. Então a nossa intercessora maior, perante Jesus, o verdadeiro e único medianeiro. Digamos a ela, gratos por essa hora juntos, no que foi bom, ótimo para você, no que não foi bom, peço sua compreensão. Reze, ore para que na próxima eu seja mais proveitoso e menos tedioso, se for o caso, tá? E fiquemos todos em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, continuemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.